Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. E aí, pessoal, eu estava aqui botando o roteiro para falar das principais características da esquerda democrata, que era a esquerda liberal. Você vai entender depois porque que eu estou usando o termo esquerda democrata. E aí veio a notícia da retomada dos ataques de Israel à faixa de Gaza. Então eu resolvi dar uma reformulada aqui que você vai entender ao longo do vídeo. Assista o vídeo até o final, ativa o sininho para receber as notificações, que eu tenho quase 4K de inscritos, mas são uns 20, 30 aí que estão assistindo. Então é muito importante você saber sobre isso aqui da esquerda democrata e até para quem for da direita, ou tipos de direita que tem aí para entender. Porque muitos fazem confusão da esquerda liberal democrata com a esquerda socialista, que não tem nada a ver. Ou melhor, ainda tem algum resquício aqui no Brasil. Tá? Então nós vamos para a vinheta, eu vou voltar falando lá um trecho sobre a retomada do ataque de Israel à faixa de Gaza, porque eu vou entrar direto aqui falando sobre a mídia da esquerda democrata, ok? Solta a vinheta. Vamos lá, aqui um ponto. A Globo é de esquerda, Ricardo? É. Esquerda democrata. E são muito ligados ao Partido Democrata dos Estados Unidos. Ah, mas já tem há muito tempo o Partido Democrata ganhou muita força a nível mundial com o Barack Obama. Tá? Um negro, isso é muito identificado com a América Latina. Temos que lembrar que temos mais negros no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, durante as palestras, eu me lembro das palestras que ele fazendo aí, fez aqui no Brasil, eu até botei lá a esquerda liberal, numa playlist aí que eu tenho, né, as principais diferentes esquerdas. Então, Barack Obama, ele difundiu as ideias dele, né, usou muito bem o soft power, é aquele negócio, o camarada fica pancando, né? O soft power é isso, mas aí arruma um jeito de amenizar. Não é bem assim, entendeu? Essas coisas acontecem, mas são por uma boa causa. Isso que os democratas usam muito. Já os republicanos, eles usam muito a parte do religioso com os conservadores estadunidenses, né? Divina providência, né? Os Estados Unidos é o país que vai espalhar a democracia pelo mundo. Não é nada. Democracia liberal, que muitos acreditam, essa democracia liberal está mais evidente que nunca. Aparecer, por exemplo, lá na Coreia do Sul, você não pode botar um partido de esquerda para concorrer, tá? Não pode. Vários lugares do mundo aí você não pode ter um partido comunista concorrendo nas chamadas democracia liberal, de jeito maneiro. E hoje você nem elege diretamente, tá? São uma série de nuances aqui. Mas o Brasil era proibido. O Brasil é proibido, eles ficam falando comunista, é isso, que comunista gosta de guerra. Por isso que eu entrei nesse tema, sobre as guerras. Os democratas adoram guerra, adoram golpes. Eles têm essas carinhas bonitinhas aí e tal, o Obama fazendo, mas eles adoram a guerra. Ó, quando o meu avô, os Estados Unidos já adoram a guerra mesmo, os democratas pior ainda. Quando meu avô nasceu, os Estados Unidos estavam em guerra. Quando meu pai nasceu, os Estados Unidos estavam em guerra. Quando eu nasci, os Estados Unidos estavam em guerra. O filho da gente está em guerra, o neto da gente está em guerra, e sempre estão em guerra. E ficam falando lá do Stalin, sabe? Lá eles tacaram bomba atômica, napalm,
Mais de 3 milhões de pessoas no Vietnã, Afeganistão, Iraque, Coreia, sabe? Mas ficam lá o Stalin, que era nosso aliado, tá? O Stalin, ele era aliado nosso. Porque eu estava conversando com um garoto, um adolescente aí, eles achavam que os comunistas... É sério isso. Eles achavam que os comunistas eram rivais. Eu falei, não, isso daí é a Guerra Fria, mas na Segunda Guerra Mundial, eles eram aliados. Mesmo durante a Guerra Fria, você tinha um comércio, algum tipo de intercâmbio ainda. Cuba não estava nessa miséria toda que está agora, que eles fazem assim, eles proíbem você comercializar com os outros. É como se alguém desligasse a luz da sua casa, impedisse de você ter luz e falasse, olha lá, os caras estão ruins mesmo. Né? Eu nem discuto questão de Cuba, enquanto tiver embargo, tira o embargo, espera 4 anos e voltamos a conversar. Mas não, eles sempre apelam para a arrogância. Isso é uma característica dos dois, tanto os democratas quanto os republicanos. E isso está sendo trazido para o Brasil de uma maneira que quando eu concorri, antes mesmo de eu concorrer a vereador ali na 2020, aí durante a Covid, antes mesmo já tinham políticos aqui que estavam fazendo um intercâmbio com o Partido Democrata, assim como os republicanos também. Principalmente durante o primeiro mandato do Trump. Com a Dilma aqui, todo mundo gostava, né? Uns políticos foram para lá, já na saída do Obama, acho que foi o problema que eu estou lembrando aqui, foi com a Dilma que teve, né? O negócio dos e-mails dela, foi um golpe. O golpe foi estruturado pelo Partido Democrata, mas sei lá, parece que esse pessoal, existe um certo masoquismo, não dá para entender, né? A Globo é de esquerda democrata. Agora com esse ataque lá na faixa de Gaza, você vê lá que a Leilani, acho que foi a Leilani Norbert que falou, que eu acompanhei, estava vendo os outros canais aqui, como é que estava, vai dar mais de 400 mortos, tá? A Leilani falando, isso que eu ia falar, o Trump deixou, como se o Biden não tivesse deixado antes, entendeu? Eles são totalmente mídia democrata, a Globo, totalmente mídia democrata. São tendenciosos, é evidente quando eles começam a falar. E aí as características, né? Eu não vou me aprofundar muito lá na faixa de Gaza, que ainda vão ter debates. Ainda só estão anunciando 400, vai ser muito mais. E aquilo que eles colocam, que os republicanos colocam, que Israel coloca. Eles colocam lá, matamos um importante e 500 para vala. É assim, um cara tá lá num edifício de 20 andares, vai lá para acertar para matar um, ele mata todo mundo, né? E depois diz que não é extermínio, tá? Não é um genocídio, tá? E vem tirar férias aqui em Santa Catarina, eles tiram férias aqui. Isso não vai dar certo, escuta o que eu tô falando. Os militares vêm aqui para Santa Catarina, vai envolver o Brasil mais ainda. Vai envolver o Brasil, que ainda não está totalmente. Os caras vão lá para Santa Catarina, que é o resort deles, eles adoram o resort. Eles vão para lá para tirar as férias, para voltar para a guerra. E você não vê ninguém fazendo nada. Porque teve muita gente lá também que perdeu a guerra, a Segunda Guerra, e veio para cá. Você vê aí, geram lá para o sul, né? Você vê vários documentários verdadeiros. Porque tem muito aí que é de picaretagem. Tá? Então, eu tomando aqui as principais características. Eu já falei que o nosso foco, nós falamos que
que o cara é trabalhador. E aí você vai nesses mercados aí, nessas lojas grandes, nesses grandes magazines aí, vai anunciar lá no alto-falante colaborador fulano de tal, tá? Não é trabalhador, é colaborador, tá? Você vai escutar isso daí, e ó, o Ricardo falou isso, tá? Salário mínimo, não gostam. Não, mas aqui no Brasil tem, é porque ainda tem algum resquício. Tá? Mas eles querem deixar igual ao sistema estadunidense, tá? Bota lá o cara uma renda mínima, não tem lá, mas isso é uma ideia liberal, renda mínima não é uma ideia de esquerda socialista, não é que a gente seja contra, mas eles ficaram totalmente direcionados a isso. Nós chamamos de progressista, nos chamamos de progressista, não é só por causa... para diferenciar de conservadores, assim. É porque nós precisamos de uma industrialização. Nós somos a favor da retomada da indústria. Retomada, né? Nem teve. É o início da indústria brasileira, porque nós tivemos muito pouco durante muito pouco tempo. Eles são a favor dessa desgraça de empreendedorismo. Você também é contra o empreendedorismo? Eles não têm, nem o BNDES está ajudando. O BNDES está ajudando a privatizar a escola, presídio, um monte de coisa aí. Tá? Então, para o empreendedor, para o trabalhador, não. O que isso daí acarreta? Presta atenção. Você vai trabalhar muito mais. Eu já falei para pessoas, tem um carteira assinada, aguenta aí que nós estamos fazendo tudo para redução da jornada 6:1, redução para fim da escala 6:1. Vale a pena você ter a sua carteira assinada. Do lado de fora você vai deixar de ter um monte de garantia, que é o que eles querem. Então a pauta deles é muito direcionada para isso, identitária, pauta identitária. Você também é contra? Não! Tudo disso daqui da esquerda, vocês estão vendo aquele meio termo? Vocês estão vendo o meio termo? O empreendedorismo, você vai trabalhar muito mais, vai acabar com a jornada de 8 horas. Acaba com a jornada de 8 horas. E aí para eles é indiferente se você... for acabar com a jornada 6:1. Porque o que eles querem é que o cara seja um empreendedor, todo mundo lá montando sapataria, padaria, muito de acordo com ideias liberais. E você não tem, como eu falei aqui, um financiamento de um banco. Na China você tem, aqui você não tem. Se você for para você tem uma opção, não que você seja obrigado, você tem uma opção ir para a área tecnológica. Aqui, ninguém quer ser ministro de Ciência e Tecnologia. Ninguém. Eles cismam que vão ter um país de padaria, de comérciozinho e agro. É isso. É isso. Um país não existe sem sua indústria. Eu já falei isso, mas vou ficar repetindo. De repente a pessoa está chegando, se você acompanha, está ótimo. Muito bom, porque são poucos que assistem meus vídeos, né? Isso faz eu diminuir os vídeos. Por mim, eu faria vídeo todo dia. Todo dia, porque agora do jeito que está o planeta, essa velocidade, essas mudanças do planeta, você tem assunto todo dia. Desde da área lá da filosofia, né? Alguns conceitos que eu boto aqui de Karl Marx, eu não me aprofundo tanto, primeiro porque eu sou cientista político, eu não sou historiador, não sou um filósofo, porque eu sei de história, é óbvio, você tem que estudar essa parte toda. Mas, por exemplo, se você quiser saber de macroeconomia, vai lá para o Humberto. Quer saber toda essa parte da literatura, Jones Masuel, tio João, né? Eu aqui só falo no âmbito aqui das ciências políticas. E pode ver meus vídeos anteriores,
Muita coisa que eu falei ali está acontecendo. Eu lancei o vídeo antes, outras pessoas botam depois, e eu já falei ali muita coisa, muitos vídeos ali. Pode ver, pode comparar. Tá? Eu procuro fazer o meu melhor. Inclusive, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a situação da Ucrânia, tá? Onde é que estão os mísseis que estavam na Ucrânia. Tá? Então, retomando aqui, empreendedorismo, uma característica deles, né? Causa identitária. Não é um governo radical. O que é uma esquerda radical, gente? Uma esquerda socialista. A gente vai além dos problemas. Capitalismo. Muita gente diz aí, não, eu sou um capitalista. Não é. É o dono da propriedade privada dos meios de produção. Você não é um capitalista, você é um trabalhador. O que a esquerda democrata faz? Você é um empreendedor. Você entendeu? Você é um trabalhador. Estou querendo diferenciar você. Aliás, muita coisa aqui dessa esquerda democrata eles botam uma divisão, uma diferenciação. Por exemplo, na parte identitária, tem que adorar a diversidade. Que diversidade? Que diversidade? LGBT. Diversidade são seres humanos, são trabalhadores. Que diversidade? Só porque o cara tem um tesão lá de outra coisa? Olha só, eu não sou novo. Daqui a pouco estou com meus 60 aí. Mas eu já vi muita gente dizer que é hétero, tomar umas atitudes bem espalhafatosas, tá? É hétero, mas, né? Tipo aqueles lá que vão lá, e aqui eu sou um homem hétero, machão, um batalhão para ajudar, né? Para o combate dele lá. Chama um batalhão bem... uns hábitos assim, bem estranhos, entendeu? Como eu sou hétero, e o cara lá diz que o cara bonitão, não gosta de mulher, eu que tô solteiro, pra mim é uma boa. Pô, o que eu vou reclamar? O que eu vou reclamar? Né? Você entende um negócio desse? Homem casado, a mulher diz lá que é lésbica, que é LGBT. Eu não gosto de homem. Ele é casado, ele já tem a mulher dele, fica se metendo lá dos outros, sabe? Isso daí é bem complicado. Como eu falei aqui, esse negócio de diversidade, pra mim, olha, são pessoas super gabaritadas, alto nível, sabe? Eu já vi muita gente falar, deve ter algum erro na cabeça, será? Gente da esquerda já ouviu falar isso. Eu já analisei e vou dizer para vocês, é procurar erro onde não existe erro, não tem nada, são pessoas profissionais, mas tem uns que são igual a maioria de gente presa por crimes pesados não são LGBT, tá certo? São héteros, tá? Os héteros até demais. Então, o foco deles é muito nessa parte aqui que eu falei, identitária. O nosso como eu falei, trabalhador, proletários de todo mundo, univos. Tá? Lá na Ucrânia, quem é que está morrendo? Trabalhadores. Lá em Israel, faixa de Gaza, trabalhadores. Estão atacando trabalhadores. Por isso que a gente insiste em falar dos trabalhadores. E tem um grande problema aqui, outras coisas aqui. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, não fizeram nada, e parece que vai ter uma outra reforma da Previdência, ou seja, as pautas, por isso que eu estou colocando esquerda democrata, que as pautas estão cada vez menores, cada vez as pautas que são ligadas ao trabalhador, mobilização, está cada vez menor isso, gente. O Breno Altman falando lá que a esquerda, o governo Lula não é neoliberal, mas está caminhando para isso. Algumas coisas, o que o Jones Manuel está dizendo, tá, que é fácil de compreender, é que você está abandonando isso, está tirando aos poucos. E uns usam tipo dupla face,
né? Você fala que é uma coisa e depois, olha, a gente conquistou, quando não, foi o próprio governo que estava querendo tirar determinado assunto que tinha uma pauta direta ligada ao trabalhador. Tá? Agora vamos ver a reforma da Previdência. Se continuar desse jeito, vai... Já está perdendo popularidade. Estão dizendo que é por causa da esquerda radical ou por causa das atitudes do governo mesmo? Né? Eu acho que ainda tem para o governo Lula, você pode salvar, e o vídeo já está acabando, que ainda teria uma chance para o Lula. O Lula tem uma chance que ele está na presidência do BRICS, que foi lamentável o último lá, deu preferência ao G20 com o Biden. Segurando a mãozinha do Biden, abandonou a Venezuela do BRICS. Foi lamentável a participação do Brasil. E aqui, ó, para encerrar, eu quero que eu espero que tenha colocado essas características, né? Vou repetir aqui, ó. O trabalhador deles é o empreendedor e o colaborador, o empreendedorismo. Isso vai tirar a agenda trabalhista, turno de 8 horas, né? O abandono da luta de classes, tá? O foco na renda mínima, em vez do BPC, do salário mínimo, industrialização, tá? Não é progressista, não só por esse lado daí. Tá parecendo que tá estagnado, o BNDES só está sendo usado para privatizações. Nós somos contra, o governo de esquerda é contra a privatização. E isso é só você olhar para o resto do mundo, que eu vou falar no próximo vídeo. Quem é que está perdendo? O Ocidente, o neoliberalismo está perdendo, já perdeu a guerra econômica, né? E a guerra militar, perdeu os dois. Nós vamos pro buraco se continuar assim, pronto. Tá certo? Nós vamos pro buraco. Então, o que eu ia colocando aqui para encerrar é o seguinte: quando teve o BRICS que foi lá em Kazan, a mídia aqui, democrata, a esquerda, a Globo Esquerda Democrata, estava falando lá, a Miriam Leitão, que é uma representante fantástica, ela é profissional, tá? Esses caras são profissionais, falam um monte de coisa lá. Lamentável que esse Guga Chakra fala, eles se atrapalham. Essa esquerda democrata vai levar o governo Lula pro buraco, tá? Eles se atrapalham muito. Você vai ver a Miriam Leitão, durante lá o outro, estava falando, eles têm que falar que nós somos do Ocidente. O BRICS está muito oriental. Tinha acabado de fazer um convite para Venezuela. A Venezuela fica aqui no Ocidente, ô caramba. E o Lula não quis. A Cuba entrou. A Cuba está no Ocidente. É porque só serve para eles. Ocidente para eles é o modo de produção europeu estadunidense. É o que serve. É aquele estilo capitalista sanguinário, né? Dominador, que nos mantém colônia. E muita gente aqui gosta de fazer. Então vocês vão ver a Miriam Leitão mudando esse discurso por causa do Trump. Não os chineses, igual no primeiro mandato dele. Não temos que tratar bem os chineses. Entra um democrata, pau nos chineses. É assim que eles agem, tá bom, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida sobre essa questão aí de esquerda democrata, pode deixar aí no comentário. O próximo vídeo eu vou falar sobre a situação lá da Ucrânia, ok? Muito obrigado.